Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos atingindo a marca aí, uma marca expressiva de 26 mil inscritos no canal. Glória a Deus pela sua vida e com certeza virão muito mais, né? Porque o trabalho a cada dia está ficando muito maravilhoso. Bom, queridos, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem divisora de águas, né? Deus já vem trabalhando no meu coração, né? Já tem mais ou menos aí uns 45 dias que Deus colocou essa palavra no meu coração. Então eu venho travando, a bem da verdade, uma batalha. Por que eu falo batalha? Porque o ensinamento em graça é diferente do ensino quando nós estávamos no sistema religioso, que era quase que uma imposição, né? Aqui não, aqui muitas das vezes a gente recebe e nem sempre é nos aclarado logo de início aquele entendimento, né? Tem entendimento que chega, que demora um pouco para a gente assimilar, então isso aí vai de cada um, daquilo que Deus tem preparado na vida de cada um. Mas eu sei que essa palavra vai mexer um pouco com a gente, e nós não vamos ficar imunes a ela, vamos reagir, né? É uma palavra muito grandiosa, que eu vou começar hoje e vou terminar no outro domingo, né? Porque eu estou indo ao ar domingo, no outro domingo nós vamos estar trazendo a segunda parte, tá? Irmãos, a ideia dessa mensagem, tá? É provar que o bem e o mal não foi gerado no mundo espiritual. Que o bem ou o mal, ela é uma coisa que é referente à carne. Então é um assunto muito sério. Não existe a espiritualização do bem e do mal. O espírito, ele não está sujeito a isto. Isto foi um erro, isto foi um engano. Então, abençoados, eu vou começar nessa primeira parte tratando com vocês de textos em Ezequiel, onde o sistema aponta que ali houve uma queda, né? A queda de Satanás, de Lúcifer, né? Um ser espiritual que no âmbito espiritual manifestou o mal. E Deus, né? Diz lá em Ezequiel, que Deus derrubou esse anjo, e esse anjo hoje anda caído por aí, se esgueirando nas pessoas. É assim que o sistema religioso prega. E isso é uma contradição muito, muito grande. Na outra semana nós vamos explorar a passagem de Isaías, tá? Irmãos, a verdade é que nós encontramos um paradigma. Se a espiritualização do bem e do mal, ou seja, espíritos que são bons, espíritos que são maus, no âmbito espiritual, se isso for verdade, se há bem ou mal no mundo espiritual, corre-se o risco de quê? De ainda haver quedas na eternidade. Sim ou não? Porque, queridos, porque o bem e o mal, ou o mal, vamos dizer assim, tornou-se algo que não tem solução. Porque foi manifestado no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Vocês vão entender no decorrer da mensagem essa minha indagação em relação a essa questão. A verdade é que se nós aceitarmos que existe o bem ou o mal no mundo espiritual, porque Satanás manifestou o mal, não é assim? A não ser que se atribua o mal a Deus também. E aí vamos cair em outro paradigma. Deus é bom. Não há sombra de mal em Deus. Afinal, Deus é bom ou mal, ou há espiritualização do bem ou mal? E se há espiritualização do bem ou mal, a eternidade pode haver queda de novo, sim ou não? Não é verdade? Então nós paramos em um paradigma. É disso que se trata essa mensagem. Tá bom, queridos? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, se inscreva hoje mesmo. Toque o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens grandiosas iguais a esta. Deixe o seu like, porque já vem coisas boas por aí. Comentem à vontade, tá bom? Comente as suas dúvidas, aquilo que você acha, porque é interessante a gente trocar essas informações, principalmente o posicionamento dos abençoados, tá bom? E aqui nesse canal vai ser respeitado todo o posicionamento, desde que seja respeitoso, tá bom? E claro, se você amar essa mensagem, você vai querer que os outros vejam, né? Porque coisa boa a gente distribui, tá bom, meus irmãos? Mas antes disso, antes da gente prosseguir, eu queria apresentar a vocês, não é uma novidade, é o nosso livro, né? Está aí, um livro que tem aberto portas. Glória a Deus
porque isso indica que estamos no caminho certo. Virão outros livros, inclusive esse com a participação da minha esposa, ela está me ajudando a fazer, olha só que incrível, né? Será, abençoado? Vai ter mais uma escritora aí. Nós estamos desenvolvendo um ABC da graça, olha só que legal, né? Para a pessoa que chega em graça, tem lá, por exemplo, Jesus veio ao mundo para quê? Né? Perguntas básicas, né? Que nós refazemos, nós ressignificamos. Porque quando a gente estava no sistema religioso, nós tínhamos uma informação. E quando a gente chega em graça, é tudo novo. Então, se você ter ali, vamos dizer assim, um beabá, né? Vamos dizer assim, de coisas básicas que para a gente hoje, que estamos em graça há mais tempo, é uma coisa básica, para quem está chegando não. Então, esse livro, ele vai ajudar muita gente, tá? O ABC da Graça. Então, é muito legal, minha esposa está me ajudando, né? Partiu até dela essa ideia. Mas nós temos, por enquanto, esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, nós, através dele, vamos estar participando. Eu fui convidado pela Câmara Brasileira de Livros para estar participando do 65º Prêmio Literário Jabuti. Então, é uma vitória muito grande, tá? Se você não leu esse livro, eu queria te convidar a você ler. Com certeza, a sua vida ela vai entrar num patamar de glória muito grande, porque há uma libertação em relação a isso aí, porque você vai passar a entender o que a Bíblia trata do assunto inferno e o que o outro, né? O que a história da religião fez em relação a essa palavra. Como vocês vão ver agora também em relação à questão da espiritualização do bem e o mal. Daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem, tá bom? Nós temos as nossas apostilas, que vocês sabem, né? A cada apostila nossa são 10 temas. Esse tema de hoje, ele vai estar na 11ª apostila, tá? Com vários temas muito bons que nós estamos tratando aí. Vocês têm acompanhado o canal, têm visto temas esclarecedores, tá bom? Nós estamos preparando a 11ª apostila. E assim vai, né, abençoado? Essa fábrica aí de que nós estamos montando, né? De deixar um legado. Se o máximo que a gente puder deixar de livros, canções. Os abençoados aí que tem canções, quiserem mandar para mim, me mandam. Só me fala, irmão, assim, Deus me deu esse dom aqui. E aí, o que você acha? Eu boto aqui no canal, eu dou uma força para você. Te convido para você vir aqui, a gente participar de um podcast. Porque a ideia é trazer os abençoados que vão estar aí à frente, né, abençoado? Porque essa mensagem, ela não pode morrer. Nós não podemos morrer hoje sem deixar um legado. Então é preciso, eu glorifico a Deus quando os abençoados abrem canais em graça, porque precisa, tem campo para isso. É maravilhoso quando eu vejo um novo canal em graça, como o da Roselita, por exemplo. Quero mandar um abraço para você, Roselita. Roselita tem um canal, abriu, tá lá, e é assim mesmo, Roselita. Vamos embora, vamos para cima deles. Se você sentiu no coração é porque é Deus. E vamos ajudar esses abençoados que estão vindo, né? Se inscrevam no canal lá da abençoada Roselita. Tá bom? Bom, queridos, também temos, assim, vocês veem, o nosso microfone aqui, esse microfone aqui, já tem uns 3 anos que eu comprei ele, né? 2 anos. E já deu, eu já tentei fazer de tudo, o microfone tá baixo, né? Vocês estão vendo que o áudio tá baixo, já foi melhor o áudio. Às vezes aumenta, às vezes... Para aumentar eu vou ter que ficar assim, ó. Então fica difícil, né? Imagina eu falando com vocês assim com o microfone. Aí fica bom, mas não é o caso, entendeu? Tá, abençoado? Então é um microfone que daqui a pouco vai parar. Eu já tive experiência com o microfone e eu vou ficar sem microfone, né? Então nós estamos fazendo, os abençoados estamos ajudando. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm cooperado conosco, tá? De forma voluntária, que pode nos ajudar a adquirir um microfone profissional, um microfone bom, né? Então, os abençoados que quiserem, tem aí embaixo o nosso endereço, tá? Tem também um vídeo que eu criei, vocês vão lá e assistam o vídeo do microfone que nós estamos almejando, tá? Depois eu vou fazer na live, vou mostrar para vocês o microfone, vou mostrar para vocês nota, claro, para aqueles que estão contribuindo, porque eu acho que é assim que se faz, né, abençoado? Nós temos que ser claro com essas coisas. Então, aqueles que puderem nos ajudar, tá bom? E os críticos vão fazer o quê? Tá bom, abençoado? Se puder aí nos ajudar, tá bom? Que amanhã, na segunda-feira, às 19 horas, vamos ter a presença do abençoado Geraldo Moraes no nosso podcast. Eu estou muito animado para realizar esse podcast aí, junto com o meu querido irmão Geraldo Moraes, o GG, o Berimbau da Graça. Vamos ouvir um pouquinho do irmão, né? A gente já ouve tanto, mas a gente vai ouvir numa sintonia diferente. Eu prometo a vocês que vai ser inesquecível.
Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos à mensagem de hoje, vamos à cereja do bolo. Por isso que eu falo, queridos, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados, homens e mulheres que têm um chamado especial. Você é especial, querido. Sabia disso? Que você é especial? Bom, queridos, primeiramente, nesta mensagem, o que nós temos que mostrar ou lembrar, né, é como o sistema religioso desenvolveu essa doutrina do mal, né? Isso é a raiz do problema, né? Aqui é onde aconteceu o mal, né? Que foi no âmbito espiritual, ou seja, uma espiritualização do bem e do mal. Geralmente eles usam textos como Ezequiel capítulo 28, capítulo 27, 28, Isaías capítulo 14, que eu vou tratar na outra mensagem, a segunda parte, né? Entre outros aí que a gente vai trazer no decorrer dessa mensagem. Para quê? Para afirmarem que um dia na eternidade houve uma rebelião, né? Houve uma rebelião no céu, né? Os anjos de luz de repente foram transformados em seres espirituais do mal por causa de Lúcifer, que os seduziu, né? E queriam tomar o trono de Deus. Essa história toda que a gente conhece, ela é contada pela cristandade por todo o mundo, né? Infelizmente, os irmãos sabem que muitos poucos no sistema religioso levam a sério as questões de interpretações, tá? Vocês notem que até mesmo a questão de seminário, né, dentro do sistema religioso, ela é, de certa forma, maldita. Eu já passei por isso. Se você pertence a uma igreja, por exemplo, em que você fala que você vai estudar teologia, logo a liderança já fica de olho em você, né? Então, por quê? Porque lá eles não levam a sério a questão da interpretação, da questão de saber do que quer dizer no seu original, no hebraico, né? Na verdade, eles querem que vocês, né, quem está no sistema religioso, claro, continuem acreditando na existência de um ser espiritual, que é o caso que nós estamos falando. Eles querem que vocês acreditem que o pecado ainda é possível ser realizado e ser praticado nos dias de hoje. Eles creem, por exemplo, que o dízimo também é uma atitude para os dias de hoje. Ou seja, eles não querem contextualizar vocês. Então, eles, em relação ao que nós estamos falando, em relação ao mal, né, eles creem que a origem do mal se deu no mundo espiritual e não no material. Geralmente, se nós formos notar no sistema religioso, existe um fanatismo muito grande, né, por parte de muitas pessoas, e a ganância pelo dinheiro dos seus líderes, né? Então, eles não querem considerar estudar para aprenderem, né? São mentes que acabam o quê? Sendo cauterizados pelo ensino folclórico. Porque vira folclore. Se você pegar textos isolados, nós estamos fazendo estudo de Apocalipse, que a questão do 666 é uma questão tão assim, para aqueles dias, para os judeus envolvidos ali na questão do final ali, quando houve a guerra entre Roma e Israel, ou Roma e os hebreus e os judeus, é tão patente aquilo ali, que se a gente tirar, por exemplo, do contexto 666 para os dias de hoje, é algo patético, é algo infantil. Mas eles não querem saber disso. Irmãos, isso é tão verdade que eu estou falando, que até os estudantes da Bíblia, e que são sérios lá do sistema religioso, os líderes não veem com os bons olhos. Essas pessoas são marginalizadas. Então, o meu objetivo nessa mensagem é dar a vocês uma interpretação limpa da questão da espiritualização do bem e do mal. Mas antes de entrar propriamente no tema, né, um tema que nós vamos explorar, eu preciso passar para vocês alguns textos para ressignificarmos, para aí sim avançar e provar que não existe a espiritualização do bem e do mal. Então vamos começar, tá? Vamos começar mostrando um texto muito famoso, que é onde aqui se criou uma narrativa bíblica falsa da espiritualização do mal e, claro, também do bem. Porque se existe o mal, no âmbito espiritual representado por um ser espiritual, o diabo, existe o bem, um ser espiritual representado por Deus.
Vamos a Ezequiel capítulo 27, versículo 1 primeiro. Está lá escrito: recebi esta mensagem do Senhor. Irmãos, como é nosso costume, eu vou trazer um pouco aqui do contexto histórico e cultural dessa parte aí de Ezequiel, tá legal? Ezequiel era sacerdote e profeta na época em que Israel estava escravo, estava no exílio, tinha sido capturado pelos babilônicos, né, pela Babilônia. Isso ocorreu após a conquista da cidade de Jerusalém, lá pelo rei Nabucodonosor, né, II, tá? Na Babilônia, lá em 587 a.C. Ezequiel, irmãos, profetizou durante um momento de grande crise, de grande desespero para o povo de Israel. Havia tido uma destruição, havia um lamento, né, que eu vou explicar para vocês o que significa lamento na profecia. Havia sido dado um juízo contra Israel, e Israel foi detido e levado cativo para a Babilônia. Houve a destruição do templo, como nós estamos vendo no ano 70. Nesse tempo também havia sido tudo destruído. Então o povo estava no exílio. Isso trazia grande tormento, grande sofrimento, grande desesperança. Ezequiel recebeu suas visões e mensagens proféticas enquanto acontecia esse período. E suas palavras eram direcionadas ao povo judeu que estava disperso na Babilônia. Aqui no capítulo 27, Ezequiel profetiza contra a cidade de Tiro, uma importante cidade comercial marítima da época. Por quê? Porque ali haviam portos. E onde havia porto, o mundo daqueles dias, a terra habitada daqueles dias, passava obrigatoriamente por essas cidades marítimas. E Ezequiel, ele usa, atenção, uma linguagem poética e simbólica, como era comum entre as profecias judaicas. Era comum um tipo de linguagem que você vai ver aí, para descrever o quê? A grandeza e a riqueza dessa cidade de Tiro, bem como a sua queda iminente devido à arrogância de seu rei, à injustiça que havia naquele lugar. Agora, uma pergunta eu faço: por que os profetas usavam esse tipo de linguagem em suas profecias? Existia uma razão para isso. Vocês sabem quais são? Então, o primeiro era o impacto emocional. Porque este tipo de linguagem que na profecia vocês vão ver quando nós entrarmos nela, ela tinha essa linguagem simbólica e poética porque ela tem o poder de despertar emoções. Porque a ideia aqui era alcançar os corações e mentes daquelas pessoas. Então, o primeiro fato era esse. Era para causar impacto emocional. O segundo era para trazer a memória, era para ficar memorizado. Geralmente esse tipo de linguagem profética é mais fácil para lembrar. E um detalhe importante, eu destaco aqui: a população daqueles dias tinha pouco ou nenhum acesso à escrita. Então as profecias precisavam ser carregadas de forte impacto emocional para que as pessoas memorizassem e pudessem transmiti-la. Então era preciso criar dentro do imaginário daquelas pessoas. Elas não tinham, por exemplo, um celular com gravador que pudessem gravar e repassar, como nós estamos fazendo aqui. O terceiro, acesso a um significado mais profundo, usando os tipos de quê? De simbologia ou poesia. E aí, as profecias judaicas, elas eram carregadas da simbologia judaica. As profecias babilônicas eram carregadas de simbologia babilônica. Se você não entender isto naqueles dias e trazer esse simbolismo para cá, está errado. Então, era mais fácil de se memorizar, ou seja, atendia às questões profundamente judaicas, no caso que nós estamos falando aqui, e verdades das revelações que Deus queria falar, revelações divinas. Em quarto lugar, por que usavam-se essa linguagem? Por causa
era uma proteção contra a perseguição. Irmãos, em alguns períodos da história de Israel, os profetas eram perseguidos e mortos. E muitos sofriam resistência em suas mensagens. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 36, não é verdade? Quantos profetas foram mortos por Jerusalém que Deus enviou, que ele enviou? Então, o uso dessa linguagem simbólica, se nós temos que entender isso, permitia que eles transmitissem suas críticas e advertências de formas mais sutis e menos suscetíveis a represálias. Por isso que ela tinha esse tom enigmático. Por estas razões, os profetas usavam esse tipo de argumento em suas profecias, e isso, infelizmente, trouxe resultados ruins para os dias de hoje, não por causa deles, mas por causa do que eu já expliquei a vocês. O sistema religioso não quer se desagarrar do folclore. Eles querem ficar agarrados no folclore. Por quê? Porque é mais fácil de quê? Manipular. Então, devido à falta de análise bíblica, começaram o quê? A interpretar estas profecias para os dias de hoje. E detalhe, usurpando o seu significado. E um deles está aí, Ezequiel capítulo 27, onde se acredita o quê? Que aqui houve uma rebelião no céu, irmãos. Vocês vão ver que não. Se você ler textualmente, vocês vão ver que realmente, se você ler friamente a letra, você vai pensar que ali era um anjo, um querubim, vou falar sobre isso. Onde houve, eles falam da espiritualização do mal. Então, abençoado, em primeiro lugar, essa profecia de Ezequiel capítulo 27 veio para a cidade de Tiro. Tá? Ela foi direcionada a Tiro. Era uma cidade que havia perto lá da Babilônia. Em segundo lugar, essa profecia foi dirigida para o príncipe de Tiro, um homem, filho de um rei, o rei de Tiro, que é a terceira pessoa. Então essa profecia ela tinha uma direção. Veja Ezequiel capítulo 27, versículo 2. Filho do homem, entoe um cântico fúnebre para Tiro. Então Ezequiel estava recebendo a profecia de Deus e diz, olha, haverá... O que Ezequiel está dizendo aí? Que haverá destruição, haverá morte. Essa palavra cântico fúnebre significa o quê? Que a situação de Tiro seria tão grave que mereceria um lamento fúnebre, como se a cidade estivesse enfrentando uma morte simbólica. Então, pela tradição judaica, atenção, tradição judaica, todas as vezes que uma profecia continha essa indicação, significava que haveria morte e destruição, como em Amós, capítulo 5, versículo 1 e 2, como em Jeremias, capítulo 9, versículo 17 e 22, e muitas outras referências bíblicas que eu poderia passar para vocês. Então, o primeiro cântico fúnebre, já que são três, né, os destinatários dessa profecia, então o primeiro cântico fúnebre foi contra o quê? A cidade de Tiro. E todo o capítulo 27 trata desta lamentação, deste juízo de Deus, deste cântico fúnebre. E esta cidade, conforme eu falei, por ser um grande centro do mundo daqueles dias, porque era uma ilha, né, e havia um porto muito importante, parava sobre ela o quê? Todos os tipos de obras da carne, todos os tipos de promiscuidade. Todas as cidades portuárias, inclusive nos dias de hoje, ela é um local pesado. Havia assassinatos, né? Um total desrespeito ao ser humano havia em Tiro. E o rei não estava incomodado com isso. O rei queria ganhar mais e mais, e você vai entender isso. O rei era um comerciante. Foi por isso que veio a sua destruição, por conta do quê? Da sua arrogância, da sua injustiça, de seus pecados. Então a primeira lamentação foi contra a cidade. A segunda lamentação foi contra o príncipe, contra o filho do rei, que é uma pessoa, irmão. Veja bem, Ezequiel capítulo 28, versículo 1 e 2 eu não vou ler. Está ali, ó, filho do homem, transmita o quê? Ao príncipe de Tiro. Então eu estou contextualizando vocês daquilo que está escrito, trazendo um entendimento completo sobre aqueles dias e o que estava acontecendo.
Então, essa profecia, ela foi direcionada a um homem, a um príncipe, a um rei, e não a um ser espiritual. Isso não é incrível? O sistema fala isso. O sistema tem coragem de contextualizar as pessoas aí? Claro que não tem. Irmãos, a Bíblia não aponta para o nome desse príncipe, tá? Porém, entendemos que este ser, um homem e não um ser espiritual, era filho de um rei chamado Etbaal III. Irmãos, o que eu estou falando desse rei, do rei de Tiro, não é uma unanimidade entre os estudantes da Bíblia. Mas alguns acreditam que esse rei de Tiro era Etbaal III. Porque diz a profecia: transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho você diz: sou um Deus, sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas homem, olha aí. Você é apenas o quê? Homem, e não Deus, embora se considere sábio como um. Então este homem, o príncipe, era um homem orgulhoso, né? Era como o pai. Ostentava esse grande centro comercial do mundo. E aqui vemos o que? A sua alta exaltação. E Deus anuncia o que? O seu lamento, o seu cântico fúnebre, a sua destruição. Então definimos que, por enquanto, não há nenhum contexto espiritual para que possamos dizer que aqui se trata de Satanás, diabo, antiga serpente, como seja lá como o sistema religioso diz. E todo príncipe, irmãos, tem um pai que é o rei. Isso é uma lógica. Então, abençoado, aqui também fazem uma alusão a Adão e não tem nada a ver. Muitos gostam de explorar isso aí, essa interpretação, que era Adão, né? Que ele caiu por terra. Se formos assim romantizar, irmãos, todos são filhos de Adão, né? O Adão representa a carne. Então a segunda profecia foi contra o príncipe de Tiro, um homem, que era um homem, como diz o texto. Mas você é apenas um homem. Isso é o contexto, meus irmãos. O que fugir disto, devemos o quê? Fugir. Entender, irmão. Nós precisamos entender isto. Lembrando, queridos, que nós estamos tratando de uma profecia dirigida a homens. Eu tenho que falar isso toda hora. E que foi usado uma linguagem o quê? Profética, tipicamente judaica. Uma alegoria, uma poesia, um símbolo para indicar verdades que aconteceriam. E não há paralelismo entre nenhum texto bíblico em referência a um ser espiritual do mal. Não há. Por que não há paralelismo? Porque não existe nas Escrituras um versículo contundente falando haver uma guerra espiritual no céu. Não há, abençoados. Como não há inferno, foi uma coisa descontextualizada. Porque se formos tratar desta profecia assim literalmente, como impõe o sistema religioso, teremos que levar em conta todas as profecias judaicas. E aí, meu irmão, vai entrar a cosmologia hebraica, e aí é um problema. É igual, por exemplo, aquela parábola que fala sobre o rico, né, e o pobre, o Lázaro, que as pessoas interpretam aquilo ali como uma coisa literal, que é o inferno realmente. Se nós formos levar em consideração a literalidade de uma parábola, teremos que levar todas. Se nós formos levar em consideração a literalidade de uma profecia, teremos que levar todas. Estão entendendo, abençoado? Vamos agora à terceira interpretação ou lamentação, né? O terceiro destinatário desse cântico fúnebre. E é daqui que o sistema religioso tira toda a interpretação sobre um ser que manifestou o mal no mundo espiritual. E se nós, irmãos, conseguirmos provar que o mal e o bem só se dá no âmbito da matéria, acabamos de uma vez por todas com essa ideia de Satanás e diabo na mente das pessoas. Irmãos, a interpretação deles é totalmente nefasta, é totalmente sem contexto. Não há contexto nenhum. Eu sempre ouvia falar dessa passagem no sistema religioso, mas nunca ouvi o seu contexto. Eu fiquei 25 anos lá. Nunca ouvi, irmãos. Por quê? Porque eles preferem deixar como está. Eles agem aonde? Na ignorância.
Eles receberam esse ensino assim distorcido e continuam repassando. Então, partindo desse princípio, aqui o sistema religioso sai traçando linhas, né? Pega e faz tipo assim, um puxadinho, como eu falei ontem, né? Na mensagem do Apocalipse. Eles vão fazendo um puxadinho. Aí pega essa profecia de Ezequiel, vão lá em Isaías, costuram lá em Apocalipse, vai lá em Mateus, a manifestação, vão lá no que Jesus diz e traz sem um contexto. E aí vão fazendo o quê? Atropelando as pessoas no entendimento. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, vamos ler? Começa a terceira lamentação contra o rei. Filho do homem, entoie este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Irmãos, é uma lógica, isso aqui é uma lógica, tá? É uma profecia. A primeira foi contra um lugar, Tiro. A segunda foi contra o príncipe. E agora estamos analisando o rei daquele lugar. Todos estão sobre um canto fúnebre. Todos estão sobre um juízo. Então a ideia do rei é disposta nessa profecia. A ideia de rei, né? Aí está dizendo o quê? Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Um homem que teve o seu reinado passado por um momento de aprovação e agora está passando por um momento de desaprovação. E este tipo de linguagem, mais uma vez, irmãos, eu quero falar para vocês, é recorrente dentro das profecias judaicas. Veja o sonho de José, por exemplo. Não mostrava nos sonhos que as estrelas, o sol e a lua se curvaram para José? Mas, na realidade, o que aconteceu no mundo físico, ninguém se ajoelhou para José. Ninguém adorou José. Isso se cumpriu mais tarde. Por quê? Porque José foi responsável por salvar a sua família. José era o quê? Era o perfeito. José era o quê? Modelo de perfeição e cheio de sabedoria. Querem ver uma referência que podemos trazer esse tipo de verbologia usado em Ezequiel capítulo 28? É Salmo 45. Vamos ler. Salmos 45, versículos 2, 3 e 6. Diz: Tu és o mais belo de todos. Palavras graciosas fluem dos teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro. Tu és glorioso e majestoso. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Aí está se referindo a um rei. Muitos apontam aqui que esse salmo se refira ao Messias, mas tudo bem, pode se referir também ao Messias. Mas fala o quê? Da linguagem, estou mostrando a linguagem para vocês, usada pelos hebreus em seus escritos para se referir a um rei. Então era comum, tu és perfeito, tu és belo. Agora vamos à interpretação do verso 13, e aqui vamos aplicar a interpretação temática, tá? E não a interpretação enganosa do sistema religioso. Tem gente que já fez teologia, é considerado doutor em teologia, tem gente que tem mais de 100 bíblias, tem vários livros, porém não consegue entender do que se trata esse texto. Vamos ler, abençoado? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. E eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque lá no meu WhatsApp vem um monte de gente me procurar, pessoas que já fizeram teologia e não conseguiram enxergar isso dessa maneira. Ezequiel 28, 13 diz: Estava no Éden, o jardim de Deus. Atenção. Aqui as pessoas pensam que está se referindo lá a Adão. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topácio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Então, irmãos, ao ler esse texto, como este, não podemos tirar o foco do contexto, abençoados, que nós apresentamos até agora, não podemos tirar. Se trata daqueles dias. Aqui não está se referindo a nada espiritual, a nada eterno. Nada aqui está se referindo a uma maldade espiritual, e muito menos a Adão. Analisa o texto aí. Estava no Éden, o jardim de Deus.
Irmão, se eu parar aqui e dar uma interpretação baseada no conhecimento bíblico, sem o seu contexto, eu vou dizer o quê? Que quem estava no Éden era Adão, sim ou não? Aí, André, jardim de Deus, ele está falando de lá do jardim. Mas não é isso que eles fazem? E aqui começa o erro da interpretação. A ideia aqui, irmão, continua sendo o rei de Tiro. Lembre-se disso. Está tratando de um homem. Estava no Éden. Este contexto significa o local de onde esse rei estava negociando, irmãos. Éden. Eu vou mostrar para vocês. Mas também era um lugar. Vamos ver? Ezequiel capítulo 27, vamos a um capítulo antes. É por isso que é bom o contexto. Capítulo 27, versículo 22 e 23. Diz lá, os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Não está parecendo ser um comércio aí? Aí vem aqui, ó, lugares lá. Harã, e Cane e Éden. Os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. O que esse texto está parecendo, irmãos? Não está parecendo ser uma negociação? É isso aí. É uma negociação do rei de Tiro. Que acontecia onde? Nas feiras de Harã, Acane e Éden. Um lugar de Tiro. É como se fosse um bairro, né? Esses eram os locais de negociação do rei. E não no jardim do Éden, como querem nos empurrar a goela abaixo do sistema religioso. Irmãos, isso não pode ser concebido, pois após a queda do homem, o homem perdeu o direito ao jardim. Não está se falando de Adão aqui. Olha, até na timeline, não tem por que estar falando de Adão. Por isso que interpretar o rei de Tiro como Adão é uma ignorância e uma covardia para quem não entende. Vocês estão conseguindo entender? Entender isto, irmãos, assim como faz o sistema religioso, é muito ardiloso, é vil, é insensato demais. O contexto que eu estou passando para vocês não pode ser interpretado de outra maneira. E vocês vão entender por que no final desse vídeo. O fato aqui é que a profecia contra o rei de Tiro exalta a maneira como este homem guardava e protegia a sua cidade. Um grande negociador, mas protegia somente os seus negócios. E ele negociava com os povos do mundo daquela época, de Sabá, de Assur, de Quilmade, nas feiras de Harã e Cane e Éden. E não que estava negociando algo no jardim do Éden, irmãos. André, e o jardim de Deus no texto? Vamos à passagem aí, vamos lá. Ezequiel 28:13 diz, estava no Éden, o jardim de Deus. Aí está uma referência em hebraico, tá? Vou explicar. Suas roupas eram, eu já li isso ali, né? Essa palavra em hebraico aí, irmãos, quer dizer Gan Elohim. Quer dizer o jardim dos deuses. No original, quer dizer jardim dos deuses, ou jardim dos reis, ou jardim dos governantes, dos juízes, ou seja, alguém que exercia autoridade. Isso era uma característica muito comum encontrada em muitas culturas antigas, incluindo algumas das sociedades descritas na Bíblia. Ter jardim e pomares. André, de onde você tirou isso? Irmão, não precisa ir muito longe. Eu tenho um dicionário hebraico aqui. Mas você não precisa ir muito longe. É só você dar uma pesquisadinha no Google. Você vai ver. Você vai encontrar isso aí. Então era muito comum. Como foi o caso, né, do jardim de Nabucodonosor. Já ouviu falar? Jardins suspensos da Babilônia. Também era jardim de Deus. Isso era considerado um símbolo de riqueza, de poder, de prestígio. Ou seja, no contexto histórico que eu estou apresentando para vocês, esse jardim se refere ao jardim de Tiro. Está vendo como é que o hebraico nos ajuda? Vamos avançando, vamos ao verso 14. Diz, eu escolhi, eu ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes.
Irmãos, se nós lermos esse texto e não olhar do que se trata, é claro que nós já estamos embasados em um contexto. Mas o sistema religioso é facilmente enganado, sim ou não? Porque o texto, irmão, é tão claro, né? Diz ali, olha, um querubim na condição de guarda. Agora, irmãos, essa palavrinha querubim, em hebraico, é querube. Quer dizer, queruve, é queruve, irmão. E querubim é plural de queruve. E significa, sabe o quê? Negociador. Essa palavra, irmãos, querubim, significa comerciante, significa negociador. O rei de Tiro era um querubim, era um queruve, era um comerciante, era um negociador. Veja o verso 16 de Ezequiel 28 que vai nos ajudar a entender isso aí. Olha aí. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei, profanado do monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim cobrido, do meio das pedras afogueadas. Irmãos, o rei de Tiro é visto nesta profecia como um querubim, e sua atividade comercial era um comerciante. Sua atividade comercial, ele era um comerciante, ele era um negociador chamado queruve, em hebraico. Assim, dentro do contexto de Ezequiel capítulo 28, versículo 14, é plausível considerar que o querubim mencionado seja associado a um aspecto de negociação ou atividade comercial, e não a algo insano e recortado, como dizer que isto se refere a diabo ou Adão. Até porque estas cidades eram cidades portuárias, onde passavam o mundo daqueles dias. Agora, não faz sentido nenhum falar que Satanás era um comerciante e Adão era um negociador, sim ou não? Porque se formos levar ao pé da letra, teremos que chamar. Então essa conta não fecha, irmãos. Está aí. É daí que tiram essa espiritualização do bem e do mal. Aí dizem, não, porque o bem é Deus e o mal é o diabo. Criando dois seres, dois deuses. Irmãos, eu sei que se criarmos um outro ser com poderes de criação, claro, criar não, é o que está na palavra, o que eles dizem, se isso é uma verdade, existem dois deuses. No caso de um ser espiritual que expressou o mal, esse é um Deus também. E isso vira o quê? Uma heresia. Porque olha o que o Senhor disse em Isaías 45, versículo 5 e 6, e isso está em todas as escrituras. Olha o que diz aí. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Irmãos, não há. Por isso que entender que não existe espiritualização do bem e do mal é essencial para você continuar a sua vida em graça. Mas o cristianismo conseguiu criar outro Deus. É isso que houve, irmãos. Irmãos, nem os judeus acreditam nisto. Nem os judeus acreditam. Porque até hoje, lá no judaísmo, principalmente as ramificações mais antigas do judaísmo, só creem que é um Deus. Não é o diabo. Veja Ezequiel capítulo 27, versículo 22. Os mercadores de Sabá e de Ramá fizeram comércio com você. Com você quem? O rei. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Veja o que está dizendo o versículo 22, irmão. Que eram os mercadores de Sabá e Ramá. Eles faziam negócios com o rei de Tiro. Do que estava coberto o rei, segundo esse texto? De pedras preciosas de toda espécie de especiarias e ouro. O verso 23 nos mostra isso claramente, olha aí. Harã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Açu e Quilmade, fizeram comércio com você. Olha como se multiplica o comércio do rei. É isso que no capítulo seguinte está falando.
versículo 16, está aí, ó, capítulo 28, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no mundo, no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobrido do meio das pedras afogueadas. Irmãos, como eu posso espiritualizar isto? Você está vendo o que eu estou vendo? O que está dizendo o texto aí? Um juízo iria ser aplicado por causa da soberba. O rei seria deposto por Deus. O negociador, protetor e soberbo de suas riquezas iria cair com toda a sua ponta. Agora, mudar esse contexto tem que reforçar ou forçar muito o texto. Concorda? Para mim, forçar aí que está falando de um ser espiritual é forçar o texto. É isso que eles fazem. Aí está o princípio do erro. Irmãos, se aqui não houve o mal no mundo espiritual, logo o bem também não. O mundo espiritual é como se fosse, vamos dizer assim, o espaço, né? Não há oxigênio. Então não há a presença do bem e do mal. Não há a presença do bem e do mal no mundo espiritual. Porque Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima da humanidade. O bem e o mal talvez seja um ponto para entender as coisas boas e ruins. Deus está acima dessas coisas. A prática do bem e do mal se resume à carne. Onde está o querubim caído na Bíblia? Me mostra, meu irmão. Pegue um texto que fala de querubim caído. Mostra um texto com clareza, com intensidade, que mostre que há um ser espiritual do mal. Irmãos, Satanás como ser espiritual não existe. A palavra Satanás quer dizer opositor, uma ideia contrária, é uma ideia humana. Então não podemos literalizar as profecias ao pé da letra. Porque se fizermos assim, a Bíblia toda vira uma armadilha. Não tem entendimento. Por isso que cada um puxa de um lado, puxa do outro. E está aí o cristianismo do jeito que está. Está entendendo, meu irmão? Então não podemos literalizar as profecias ao pé da letra. Temos que entendê-la. O que vimos nesses textos aí que eu apresentei é que o rei de Tiro era um homem que estava debaixo de uma lamentação. Lamentação de morte. Porque era um homem que prosperava por causa do seu negócio, não por causa da prosperidade dele. Ele era um grande comerciante e várias cidades negociavam com ele por conta de sua cidade estar privilegiada no mapa, pois era uma área portuária. Mas ele era um rei que subiu a soberba em seu coração, em seu orgulho, ele se achava Deus. Ele caiu por causa disso. E o seu filho foi pelo mesmo caminho, se sentindo o próprio Deus. Aí, meu irmão, ele pagou o preço com a queda do seu reino e da sua cidade. É disso que fala o texto. Vocês estão entendendo, abençoados? Façam depois uma reflexão. Pegam esses textos que eu passei para vocês. Agora, com a mente aclarada, leia. Eu sei que Deus vai revelar da mesma maneira como tem me revelado. E isso responde a uma pergunta que eu falei no começo. Se nós crermos que existe bem ou mal no mundo espiritual, logo, quando vivermos a eternidade, poderemos correr o risco de cair novamente. Porque se aconteceu uma vez, no mundo espiritual, não há como deter isto. Então, abençoados, não há como fechar essa porta. A porta é fechada quando você entende que bem ou mal é uma coisa referente ao ser humano. Ok? Então, na próxima parte, no outro domingo, quando vier trazendo esse mesmo entendimento para vocês, eu vou trazer Isaías, tá bom? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão, que é outra passagem-chave para a gente entender melhor essa mensagem.
Então eu vou ficando por aqui. E mais uma vez, abençoado, obrigado a todos vocês aí por estar acompanhando essa mensagem, tá bom? Nós vamos tratar na próxima mensagem sobre Isaías, tá legal? Bom, abençoados, estamos chegando então ao fim dessa mensagem, uma mensagem durou 2 partes aí, como vocês viram, mas foi de bom entendimento para todos nós. Então, até mais aí, e amanhã, lembra-se que às 19 horas, vamos estar aqui com o abençoado Geraldo Moraes, ok? Graça e paz e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.